minha sogra tem 79 anos. Há uma semana começou a apresentar delírios. Diz ver pessoas em casa que essas pessoas usam suas toalhas, cobertores. Levamos ao psiquiatra e ela disse ser delírios da minha idade. Está usando medicação, mas não melhorou. Pode ser algo espiritual? Como lidar com isso? Olha, geralmente as pessoas que apresentam esses episódios mediúnicos, elas têm episódios anteriores semelhantes. É menos provável que a gente tenha alguém que durante a existência não tinha uma sensibilidade mediúnica mais aguçada e num certo momento passa a ter já na velhice essa sensibilidade. Às vezes acontece de nós estarmos realmente com bastante idosos e começarmos a ter uma sensibilidade, mas é num outro contexto. Qual é o contexto? O contexto da enfermidade. A pessoa está entrando no processo desencarnatório, está no leito, está num fenômeno de afrouxamento dos laços, está fazendo como que o início da sua adaptação ao mundo espiritual, e ela começa a perceber a ambiência que a circunda, falando de parentes desencarnados que se apresentam no quarto onde ela se encontra. Isso é razoavelmente comum, muito comum. Mas você, de repente, de uma hora para outra, começar a ter, apesar da idade elevada, fenômenos de característica mediúnica sem que esteja nesse quadro de afrouxamento dos laços, é menos comum, o que não quer dizer que seja impossível que essa seja a razão pela qual esses fenômenos estejam se dando. Acho que você agiu correto. Temos que primeiro esgotar todas as causas materiais. Conduzi-la a um psiquiatra foi uma boa estratégia, mas é preciso lembrar que os medicamentos dessa área da medicina, eles demoram um tempo maior para realmente começarem a fazer efeito. Então, depois de 2 semanas é que você vai começar a perceber as mudanças de humor e as alterações decorrentes do uso da medicação. Então, não dá para você partir da lógica de que você tomou o remédio ontem, hoje você já tem que ter resultados apreciáveis pelo uso das substâncias que você está sendo medicado. Não. Você vai ter que esperar um tempo maior. Se esse tempo já passou e nada aconteceu, se realmente já tem mais de mês que essa medicação vem sendo administrada e não houve alterações, então as causas materiais começam a perder um pouco mais de força, porque se a medicação que utiliza-se para esse tipo de caso não está surtindo efeito, começa-se a ampliar a possibilidade, sim, agora, de que os fenômenos sejam motivados por uma causa espiritual. Se isso for verdadeiro, ou se isso não for verdadeiro, ou seja, pouco importa se é mediúnico ou não, pouco importa se são espíritos ou não, nós estamos diante de um quadro de alguém que está precisando de amparo. Alguém que está precisando de acolhimento, de aconchego, de colo, de amor. O que eu sugeriria? Que houvesse uma maior aproximação e um maior volume de diálogos com ela. Pode ser que ela fale coisas sem nexo, mas ela precisa falar. Às vezes, se a pessoa começa a falar, começa a colocar para fora as emoções que ela tem, ela vai se saciando de determinados fenômenos e, ao se sentir ouvida, acolhida pelos seus familiares, pode-se dar uma redução desse processo de percepção de determinadas características estranhas de conduta. Então, minhas recomendações: manter o trabalho com o psiquiatra, observando se há melhoria do quadro com o uso contínuo da medicação, com um tempo aí de 15 dias, um mês, para você perceber se isso continua. Independente disso, ampliar o tempo de diálogo para que ela se sinta mais acolhida, mais próxima da família. E terceiro, culto do Evangelho no lar. Oração em família para o desabrochar dessa rosa maravilhosa de perfume
indescritível que é a possibilidade de termos em casa esse fulcro de energias que pode ajudar não somente a ela, mas a nós também, a nos conectarmos a ela, a nos redobrarmos em termos de energia, para nos revigorarmos emocionalmente, para lidar com esses quadros. Porque as circunstâncias todas podem apontar para outros fenômenos que estariam no começo e que não estão relacionados à mediunidade em si, mas pode ser um fenômeno que a idade está chamando e que vai exigir uma série de renúncias se as perspectivas para o futuro apontarem na direção de um fenômeno de degeneração das capacidades cerebrais, em que você, a esposa, o esposo, todos vão ter que estar reunidos para esse processo de final de existência dentro de um quadro onde a possível sanidade mental possa começar a apresentar sinais de desconstrução.